Voltando aos nossos resumos aqui do estudo que a gente está fazendo, hoje a gente vai dar uma olhadinha no programa 2, módulo 2, tema 3, percepção, sintonia, concentração mental. Eu vou fazer uma leitura rápida do descritivo da percepção e depois a gente faz os comentários. Percepção significa ter consciência de algo por meio da inteligência dos sentidos. A percepção extrasensorial foi uma expressão criada por um cientista chamado Heine e refere-se à capacidade de compreender além dos sentidos e da ação mental corriqueira. Em geral, a percepção extrasensorial é considerada sinônimo de impressão paranormal ou intuição. Para Heine, Heine definiu essa percepção extrasensorial como PES. Está fundamentado na teoria de que a mente humana desempenha, dentre outras funções, a função PSI, responsável pela produção de fenômenos denominados paranormais ou extranormais, que seriam incomuns. Essa função PSI ela é classificada em dois tipos: psigama, que seria as percepções de efeitos inteligentes, tipo a clarividência, a telepatia, os presságios, e o fenômeno psicapa, ou que é de efeito físico, que seria a levitação, telecinesia, que é o transporte de objetos de um lugar para o outro, teleplastia, que seria a bicorporeidade, a pessoa está num lugar, como a gente já falou em vários outros resumos, né? E citou os exemplos aí de Eurípides Barçanufo, Santo Antônio de Pádua, e tem diversos outros casos aí que a gente até citou alguns exemplos deles. Então seria teleplastia, que seria a bicorporidade. A pessoa está num lugar, se concentra, desdobra do corpo e o perispírito dele se manifesta em outro local, sendo visível, até palpável. Os processos perceptivos não dependem necessariamente dos sentidos corporais. E não é por acaso que são nomeados extrasensoriais. Na codificação espírita, classifica esses fenômenos, psicapa e psigama, como fenômenos mediúnicos e anímicos. Allan Kardec subdividiu os processos mediúnicos em duas grandes categorias, viabilizados por médios de efeitos físicos e efeitos intelectuais. Os efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais no local, uma manifestação ostensiva, capaz de mexer no ambiente. Lembrando que esse efeito físico, para que ele aconteça, tem que ter um médium de efeitos físicos no local, né, que ofereça o ectoplasma para isso, os fluidos necessários para que esse efeito físico aconteça. E o efeito físico também, é bom a gente relembrar que ele, quando ele ocorre no local, ele é visível para todas as pessoas, independente de ser médium ou não. Exemplo, tem-se o efeito físico de uma corporificação ou de uma aparição de um espírito, materialização de um espírito. Se ele se materializar num local onde tem uma reunião, que tenha lá 50, 40, 10 pessoas, todas as pessoas que enxergam normalmente vão enxergar aquele espírito, porque é o efeito físico. Ele pegou o ectoplasma do médium, materializou aquilo. E essa materialização ela pode ser só visível, seria como se fosse um espectro. Ela pode ser só palpável, você sente, mas não está vendo, você apalpa, mas não está vendo. E é tangível, vamos dizer assim, só tangível, e ela pode ser tangível e pode também ser visível e tangível. E geralmente a gente vê aquelas em fotos antigas, quando tem esses casos de efeitos físicos assim,
parece uma máscara, ou às vezes parece só aquele rosto e um pano ou alguma coisa ali tampando o resto. Por quê? Porque para que aquilo aconteça, para que a gente consiga visualizar, é necessário uma grande quantidade de ectoplasma, uma grande quantidade de energia. E então não teria sentido, por exemplo, materializar um corpo todo. Às vezes materializa só aquela máscara, só aquela assim que dá para reconhecer, dá para ver que é a pessoa, mas é como se fosse meio oca, meio assim. Porque se fosse materializar todos os tecidos, todo o corpo mesmo ali, teria um dispêndio de energia muito grande. E para não ficar aquela cabeça ali voando no local que dá uma agonia, eles colocavam aquele pano, aqueles lençóis e onde se via só a cabeça do espírito. A gente vê muito isso em fotos antigas desse tipo de reunião. A percepção mediúnica, não, os efeitos, eu falei dos efeitos físicos, né? Os médiuns de efeitos inteligentes são aqueles mais aptos a receber e transmitir as comunicações inteligentes. São os médicos psicofônicos, psicográficos, os intuitivos. Esses são os de efeitos intelectuais. O que acontece? O espírito se liga ao perispírito do espírito, se liga ao perispírito do médium ali e ao corpo físico, transmitindo ali só o pensamento. Às vezes depende do caso, né? Por exemplo, uma psicografia em que o espírito assume o comando da mão do médium, onde a caligrafia fica muito parecida, é um tipo de efeito, é um efeito intelectual que está acontecendo ali, porém o espírito está coordenando uma parte motora do médium. Quando a fala também, aqueles casos que muda o tom da fala do médium, quando o espírito está falando, também ele se liga tanto ao médium, tão bem ali ao médium, então fica tão acoplado ao médium e consegue coordenar as cordas vocais do médium, então por isso que dá aquela mudança de voz, aquelas coisas. E tem os casos que se liga só mentalmente, só transmitindo o pensamento. O espírito joga o pensamento para o médium ali, através do perispírito do médium, e o médium externa aquele pensamento, compreende o que o espírito está pensando ali, passando, e externa aquele pensamento em palavras. Percepção mediúnica tem em comum com a parapsicologia o fato de ser extrasensorial, porém difere quanto ao agente que a produz, que são os espíritos desencarnados. Quando é mediúnico, quem produz o efeito é um espírito desencarnado. A percepção anímica é de natureza extrasensorial e denominada por Allan Kardec como fenômeno de emancipação da alma. Nessa situação, o indivíduo encarnado pode, por desdobramento perispiritual, perceber os acontecimentos, ideias, sentimentos e pessoas fora dos limites do espaço temporal, onde se acha renascido. Entretanto, nunca é demais recordar que a percepção mediúnica traz sempre um conteúdo anímico. Quando a gente já falou várias vezes sobre isso, a gente vai ficar repetindo, porque eu já falei isso nesses estudos, ele vai se repetindo. Essa percepção anímica, anímico é quando parte da alma do médium, mas em transe e desdobrado do corpo, ele assume às vezes alguns conhecimentos e uma, vamos dizer assim, uma psicologia às vezes um pouco diferente, porque ele tem, naquele momento que ele se desliga do corpo, ele tem acesso às vezes às informações de outras vidas, todo o conteúdo que ele traz de aprendizado de outras vidas, ele consegue externar ali, então por isso que você percebe uma diferença, mas é sempre a própria alma do médium que está falando, né, desdobrado. E essa alma um pouco mais liberta do corpo, ela pode perceber ambientes diferentes, ela pode fazer o que eles chamam de viagem astral. O que seria essa viagem astral? O corpo está num local, o médium em transe, ele se desloca do corpo, né, ganha aquela liberdade que a gente tem fora do corpo, pelo perispírito,
e o perispírito continua ligado ao corpo pelo que a gente chama de cordão fluídico, porém ele tem muito mais liberdade. Nisso ele vai a longas distâncias, ele vai a outros lugares, às vezes ele consegue ter uma visão muito perfeita do mundo espiritual que está ali à volta, consegue compreender, ver, falar com os espíritos que estão ali, porque ele está numa outra dimensão. E então, isso aí seria uma emancipação da alma e seria um efeito anímico, isso não é um efeito mediúnico. Porém, quando o efeito é mediúnico, a gente já explicou isso várias vezes, ele sempre traz um conteúdo anímico. É aquilo que a gente estava falando, o médium como um medianeiro do espírito, transmitindo ali o pensamento do espírito, ele traz também, ele põe na mensagem o seu conhecimento para poder traduzir o pensamento do espírito. O espírito lança o pensamento, eu, como médium, eu vou receber esse pensamento e vou externar em palavras. Essas palavras que eu vou externar esse pensamento vai vindo do meu vocabulário, do meu conhecimento, do entendimento que eu tenho das coisas ali. Então isso vai sempre trazer um conteúdo anímico. E com o passar do tempo e o trabalho e a prática, a gente vai diminuindo esse conteúdo anímico nosso, né, e aumentando um pouco mais a pureza da comunicação, trazendo mais coisas mesmo do espírito. Então, toda pessoa que começa a desenvolver e trabalhar na reunião mediúnica, ela vai trazer esse conteúdo anímico. Depois, o próximo tema, que vai ser o transe mediúnico, a gente vai ver que, conforme a intensidade desse transe, você traz mais pura mensagem, ou menos, vamos dizer assim, mais conteúdo anímico, menos conteúdo anímico. Importa considerar que a capacidade perceptiva está diretamente relacionada ao grau de evolução do ser humano. Este se encontra mergulhado em um extenso oceano de ondas mentais, vivendo em processo contínuo de emissão e recepção de ideias e sentimentos. Sintonia. Diz-se que há sintonia entre duas ou mais pessoas quanto há harmonia, similitude, simpatia ou reciprocidade no pensar e no sentir. Allan Kardec utiliza o vocábulo simpatia para, em geral, expressar sintonia, como consta em O Livro dos Espíritos. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Em sentido oposto, a ausência de sintonia mútua não significa que os espíritos tenham natureza má. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa questão de sintonia, ela é muito, a gente precisa compreender ela muito bem, porque a sintonia, da nossa sintonia, é que vai atrair para perto de nós tanto encarnados quanto desencarnados. Por exemplo, uma pessoa que, vamos usar um exemplo assim mais corriqueiro, uma pessoa que tem, por exemplo, um costume de estudar, igual a gente estuda aqui, coisas ligadas à religião, à compreensão da vida, compreender os processos, as coisas, é uma pessoa mais espiritualizada. Geralmente ela está cercada, ou ela tem amizade, ela cultua uma amizade assim mais próxima com pessoas que também têm essa espiritualização. Uma pessoa mais, vamos dizer, que gosta mais mundana, que gosta mais ali de gastar o seu tempo ali com alguma coisa que para ele é importante, mas gosta mais de estar ali num ambiente de bar, ou estar num ambiente de festa, ou estar num ambiente assim não muito salutar, ele não vai, ele pode até ter amizade com a gente, ter convivência, mas não vai ter aquela sintonia de querer estar sempre junto. Do mesma maneira que a gente às vezes não se sente muito bem próximo e convivendo o tempo todo com a pessoa assim, no ambiente dela, ela também não vai se sentir bem no ambiente nosso. Então isso aí é a sintonia entre encarnados, né? E essa sintonia também rege também as nossas companhias dos desencarnados. O médium, eu uso muito essa analogia, eu ouvi ela muitas vezes e gosto dela. O médium é como se fosse uma vela acesa
um clarão de uma vela acesa numa escuridão total para certos espíritos. A espiritualidade ali, os espíritos às vezes estão tão perdidos e não conseguem compreender, às vezes tem, principalmente sempre os que estão em sofrimento, né? E ficam perambulando aí totalmente perdidos. De repente ele percebe num ser qualquer encarnado, numa pessoa, que aquela pessoa sente a presença dele. A hora que ele chega perto, ela sente a presença. A hora que ele pensa uma coisa assim que tem a ver com ele vê que tem um resultado naquela pessoa. Por exemplo, um espírito que se desligou há pouco tempo, ainda está muito ligado à matéria, que, por exemplo, por uma doença que causava muita dor, por um câncer, uma doença qualquer que causava dor. Quando ele chega perto ali do médium, da pessoa que percebe, daquela pessoa que tem aquela percepção do espírito, e ele se aproxima e vamos dizer assim, se junta muito àquela pessoa, ele percebe que aquela pessoa também passa a sentir alguma coisa daquela dor dele, e aquilo às vezes, pela simpatia dos dois ali, consegue aliviar aquele espírito. Ele fica perto porque ele sabe que a hora que ele chega, ele alivia, vamos dizer, de certa maneira, ele alivia a sua dor. Da mesma maneira, a gente já falou sobre isso, da mesma maneira, por exemplo, os vícios, a pessoa que tem um certo vício e chega perto do encarnado que tem aquele vício, no momento que a pessoa se utiliza de alguma substância para satisfazer o seu vício, e é o mesmo do espírito, é natural que ele se aproxime. E se a pessoa for médium, ele consegue, se tiver uma mediunidade, quanto maior essa mediunidade, mais o espírito consegue ali participar daquele momento, daquele prazer do vício. Então ele vai se aproximar. Então o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que nesse sentido assim de sintonia, mesmo a gente estando encarnado, que a gente consegue disfarçar muitas coisas. Você sabe que no mundo espiritual não se disfarça nada. No mundo espiritual a pessoa é o que ela é. Então não tem como ela disfarçar que ela é boazinha e não ser. Não tem como ela disfarçar que ela é uma coisa que não é, porque a vibração dela mostra isso. Para eles também, eles conseguem perceber isso em nós. Então não adianta a gente disfarçar, até para a gente mesmo, que está fazendo alguma coisa correta e não está, porque os espíritos eles vão perceber essa sintonia, porque essa sintonia ela vibra em nós. A nossa sintonia, as coisas, tanto as nossas virtudes quanto as nossas falhas, as nossas fraquezas, elas vibram em nós no corpo espiritual. Então o espírito percebe, e ele percebe, sente aquilo, se sintoniza e se aproxima. Então toda a obsessão, ela é um caminho de duas vias, vamos dizer assim. Porque se eu não me engano, essa frase é de Emmanuel: entre seres humanos, seja encarnado ou desencarnado, não existe a figura vítima. Sempre que tem uma obsessão, é uma troca. Então, se a pessoa está sendo obsidiada por alguma coisa, está recebendo aquela influência ruim e está tendo aquilo, é porque por uma falha do médium, ele se permite aquilo, ele permite que a espiritualidade assuma essa posição de obsessor. Então, enquanto a pessoa não muda a sua vibração, não muda a sua compreensão e tem uma mudança na sua vida, que é o que a gente chama muito de reforma íntima, reforma moral, ele não vai conseguir se desvencilhar daquela obsessão. Às vezes ele consegue se desvencilhar do obsessor. O obsessor passa por um tratamento espiritual, aquele obsessor recebe um esclarecimento, o obsessor muda às vezes e segue o caminho dele. O encarnado continua na mesma sintonia, com as mesmas falhas de caráter, e não procura esforço nenhum para mudar, e ele vai conseguir outro obsessor. Com certeza ele vai conseguir outra companhia que se sintonize com ele. Então essa sintonia, ela é muito importante, principalmente para nós aí que estamos lidando com o mundo espiritual, e principalmente com a gente que tem essa percepção. A sintonia, contudo, pode abranger conceitos bem mais amplos, caracterizando-se como lei geral da natureza, observada nas relações de afinidade encontrada nos elementos infinitamente pequenos e nos grandes. Assim, o átomo é constituído de partículas elementares, elétrons, prótons e nêutrons, que se associam formando uma unidade atômica. Da mesma forma, mundos, constelações e demais corpos celestes interagem mutuamente em processos análogos.
É isso aqui que eles falam muito, né, do micro ao macro. A mesma lei que rege o movimento do elétron em volta do átomo, ali do núcleo do átomo é a mesma lei que rege o movimento dos planetas, dos astros em torno de um Sol, em torno da galáxia. Então é tudo do micro ao macro. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram. As almas que se lhes assemelham, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando e falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Quanto à sintonia mediúnica, que foi o que a gente falou lá atrás, eu vou ler um pouquinho do texto agora, é tudo aquilo que a gente falou sobre a aproximação dos espíritos ali pela sintonia. Os princípios que a regem são os mesmos, o que explica porque, a priori, todo ser humano é médium. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental, que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes ou às forças perturbadoras e deprimentes. E mais, ensina Emmanuel, as bases de todos os serviços de intercâmbio entre desencarnados e encarnados repousam na mente. Então, é tudo aquilo que a gente falou, né? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente vibra. Se nós e é bom a gente lembrar que nós nunca somos a mesma pessoa, né? Assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, de manhã a gente é uma pessoa, às vezes à tarde a gente é outra, à noite a gente está um pouquinho diferente e amanhã está um pouquinho diferente. Por que estou falando isso? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou tranquilo, eu estou equilibrado, eu vou em qualquer ambiente, questão de ambientes. O médium, principalmente o iniciante ou aqueles que têm assim, certas dificuldades com certos locais. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço na época de... Hoje a gente nem tem mais isso, né? Na época que tinha as locadoras, a minha esposa mesmo, a minha esposa não podia, ela não entrava, não podia entrar em locadora. Se ela entrasse numa locadora, principalmente ali nas sessões ali de passasse onde tem aqueles filmes de terror, essas coisas, ela ficava muito mal. Em qualquer locadora que ela fosse, ela entrava e sentia-se muito mal. Por que isso? Porque tendo a percepção e tendo aquela sintonia, se você entra num ambiente que tem certos irmãos ali procurando também aquilo é muito mais fácil você se ligar a eles e eles se ligarem a você. Aí a pessoa às vezes fala, não, mas eu estou tranquilo, porque eu sei, eu compreendo que a minha autoridade moral sobre os irmãos desencarnados, eu tenho autoridade moral sobre eles porque eu levo uma vida certinha, eu faço tudo certinho, até tem um palestrante que brinca com isso, eu pago as minhas prestações da Casa Bahia em dia, eu faço tudo certinho, então eu tenho uma certa proteção. A Nete Guimarães dá um exemplo numa palestra dela bem interessante. Ela dá um exemplo assim, a pessoa vai numa festa e põe ali o seu melhor terno, bonitinho, de grife, e entra lá, vem um garçom no meio da festa, vem um garçom carregando lá trazendo uma bandeja de vinho e derrama uma taça de vinho no melhor terno da pessoa ali, e vai ajudar e ainda pisa no pé dela que tem um calinho ali que dói pra caramba. Aí aquela pessoa saiu de casa toda equilibrada. É um exemplo bobo, mas ela dá esse exemplo na palestra dela de forma engraçada, coisa que eu não sei fazer, né? Aí a pessoa saiu toda equilibrado de casa, tudo normalzinho, belezinha, certinho. Fez uma prece antes de sair, fez uma prece antes de entrar naquele ambiente ali, de onde tinha gente bebendo, onde estava assim, certo. Não que a gente não possa ir a esses ambientes, gente, não é isso, eu estou dando um exemplo. E aí, assim, que a gente não possa, a gente tem que tomar cuidado quando for a certos ambientes que traz essas vibrações pra gente. Bem, continuando a história lá. A pessoa chegou lá toda equilibrada, todo bonitinho, certinho. Naquele momento que aconteceu um monte de coisa com ele ali, sujou a roupa, pisou no calo e às vezes ainda foi mal educado, a pessoa às vezes age, como é que a vibração dela vai estar?
normal, ele é um ser humano, ele vai ficar nervoso. Chegou na porta lá do lugar, alguma coisa, a pessoa dá uma ré lá e bate no seu carro. A pessoa, às vezes, ele está todo equilibrado, mas por isso que eu falo que a gente não é a mesma pessoa. A pessoa fica nervosa naquele momento. Naquele momento, a sua vibração desce lá no chão, vai embora. E naquele momento que a vibração dele desce, ele sente raiva, sente aquele ódio ali, ou depende do sentimento que ele sentiu ali, aqueles irmãos que estão naquele ambiente, que já estão perturbados, desencarnados, é normal que eles vão sentir aquela vibração caindo, eles vão ver aquela vela acesa no escuro, aquela chaminha no escuro para eles ali perceber, e eles vão se aproximar, e a pessoa vai perder um pouco daquela proteção. E aí a pessoa volta para casa, né? Perdeu a proteção, conseguiu 3 ou 4 companhias e volta para casa. Chega em casa, bonitinho, entra na casa, aquelas companhias conseguiram acompanhá-lo até ali, porque a sua vibração continua baixa, ele continua pensando naquele episódio lá que aconteceu, e aí ele chega em casa e vamos dizer assim, se reorganiza, né? Se eleva a sua vibração de novo. Aqueles irmãos, o que vai acontecer? Ele não vai ficar junto com ele mais ali, ele elevou a sua vibração, ele perdeu aquela sintonia e não tem mais atrativo para aqueles ali, perdeu a sintonia de pensamento. Só que às vezes lá no quarto, às vezes lá em outro cômodo da casa, está lá um filho adolescente, um filho às vezes um pouquinho naquela idade que tem aquelas revoltas, que tem, às vezes não aceita, não tem compreensão, ainda não tem nada de espiritualização, não espiritualizou em nada ainda, está começando, e às vezes aquele filho, o sobrinho, a esposa tem mediunidade muito assim, ostensiva, às vezes percebe as coisas. O que vai acontecer? Você, por uma falha, por um momento só, você conseguiu trazer às vezes umas 3, 4 companhias para dentro de casa, que vai te dar um certo trabalho. Isso, às vezes, mas isso é um pouco de imaginação, acho que está saindo. Isso é muito real, isso acontece todos os dias, então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa vibração. Aí vem aquela pergunta: então eu como médium eu não posso então em festa nenhuma, eu não posso em frequentar um barzinho nem final de semana, eu não posso. Gente, tudo tem, se é importante para você, se é uma festa de família, se é uma coisa, tudo, a gente tem as relevâncias, tem as coisas que a gente tem que perceber, só que a gente tem que estar atento a essa questão da vibração. E se também com o tempo a pessoa vai se espiritualizando, ou vai tomando uma certa consciência da importância de certas coisas, tem certos ambientes, certos, vamos dizer assim, diversões, que naturalmente perdem o encanto para a gente, porque depois de você compreender mais ou menos o que se passa ali, naturalmente você vai se desligando daquilo, não é que você vai se privar, você se desliga simplesmente por uma mudança de pensamento, de atitude, pela própria reforma íntima que a gente tanto fala, né? Aquilo vai deixando de ter atração, vai deixando de ser atrativo para a gente de maneira natural e normal, sem muito sofrimento, mas com um pouquinho de esforço, né? Então, essa parte que eu queria falar mais sim, a fundo, de percepção e sintonia, é basicamente isso. A gente volta depois com mais um resuminho falando sobre a concentração e o transe mediúnico.